Olá galera, nós estamos aqui para poder fazer a terceira parte do nosso vídeo, ainda no estudo de termometria, associado ao estudo de calorimetria, mas nessa sequência a gente vai para a terceira parte do estudo de termometria, e nessa parte eu vou falar da escala absoluta, que é a escala de Kelvin. Então Kelvin trabalhando com temperatura em graus Celsius e volume, a pressão constante, pressão constante para a gente significa uma transformação isobárica. Nesses estudos, Kelvin estava considerando também os gases, foi no trabalho dos estudos de gases, gases ideais. Esses gases ideais, mantendo-se a pressão constante, varia com a temperatura de maneira diretamente proporcional, ou seja, quando a gente aumenta a temperatura, a gente também aumenta o volume desse gás ocupado num recipiente hermeticamente fechado. Aquela famosa experiência de Boyle, Gay-Lussac, que o êmbolo móvel, esse êmbolo pode se movimentar sem perda ou ganho de energia aqui do atrito da parede do recipiente, é hermeticamente fechado, porque a gente diz que não pode sair nem entrar nenhuma molécula gasosa, e a pressão constante eu vou indicar com esse pezinho aqui que não vai mudar. É claro que se a gente aumenta a temperatura, e agora eu já vou voltar a dizer que a temperatura é o nível de agitação molecular das partículas formadoras de um corpo, e a energia associada ao movimento é uma energia que a gente considera como energia cinética, que a gente calcula na mecânica assim, ó, mv² sobre 2. Então essa energia, a energia cinética dos gases, a gente considera como gases ideais, primeiro, o volume sendo só o volume do recipiente ocupado pelo gás. O gás, como está ali na sua máxima energia caótica, ele ocupa sempre todo o volume do gás. Mas é de fato que a molécula do gás tem seu próprio volume. Então, para os gases ideais, nós não vamos considerar o volume da molécula do gás. Ainda, nós não vamos considerar os choques entre as moléculas de um gás com outro. Nós vamos considerar a pressão como sendo só o choque exercido na parede do recipiente pelos gases. E essa pressão está sendo anulada por esse peso, quer dizer, essa pressão está sendo constante. Então, dessa maneira, com esse tipo de experimento, considerando gases ideais, Lord Kelvin descobriu que a temperatura varia linearmente com o volume, e matematicamente nós chegaríamos numa temperatura de menos 273,15 graus Celsius. É bem comum a galera aproximar isso daqui para menos 273 graus Celsius. Mas a temperatura exata foi menos 273,15 graus Celsius. Isso trabalhando com gases ideais na temperatura em graus Celsius, volume em litros. Bom, dito isso, essa escala, a gente chega nessa suposta temperatura e num suposto estado onde o volume cessaria, o volume chegaria a zero. É claro que nós conseguimos chegar a temperaturas bem próximas ao que a gente chama de zero absoluto, mas não exatamente no zero absoluto, porque no zero absoluto aquilo que você tinha se resfriou de uma tal maneira que seu volume cessou, ou seja, você aniquilou aquilo que existia. Na física, por enquanto, isso ainda é impossível. O zero absoluto, os materiais no zero absoluto, eles possuem o que a gente chama de supercondutibilidade.
esses supercondutores são supercondutores de energia como um todo, mas principalmente energia na forma elétrica, quer dizer, eles são excelentes condutores elétricos e de calor. Aí eu gostaria de chamar a atenção para essa forma de energia cinética, que faz referência ao movimento. Então, quando a gente tem a transmissão de energia na forma de energia cinética, o que acontece é que o choque de uma partícula acaba influenciando no choque da outra. E assim, essas partículas vão se agitando e agitando as próximas. Isso acontece com isso uma dissipação de energia na forma de calor, que a gente já vai entender daqui a pouco o que é de fato o calor. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, nesse zero absoluto, a propagação de energia acontece diferente. A propagação de energia acontece na forma de ondas. A brasileira, que descobriu agora o material sangral dos materiais, chamado grafeno, esse grafeno ele é bidimensional, então quer dizer, ele não tem 3 dimensões, ele é bidimensional, e isso faz com que o transporte de calor seja também na forma de ondas, mas não no zero absoluto, que é uma temperatura muito difícil de ser alcançada. No zero absoluto não, próximo do zero absoluto, que é muito difícil de ser alcançado, mas na temperatura ambiente, que é de 27 graus Celsius, não sei aonde, porque aqui no Brasil não é mais, né, a 27 graus Celsius temperatura ambiente. Mas esse grafeno tem essa propriedade de agir como supercondutores a temperaturas supostamente temperaturas ambientais próximas aos 27 graus Celsius. Bom, agora o que a gente vai fazer vai ser comparar as escalas já conhecidas e mais usadas, quer dizer, as escalas Celsius, Fahrenheit, com essa nova escala absoluta de temperatura que é a de Kelvin. Bom, para quem não se lembrava, ou para quem ainda não se lembra, graus Celsius ele tem como ponto fixo o ponto de fusão da água, e ele graduou isso em 0, e o ponto de ebulição da água em 100, para a pressão de 1 atm. Fahrenheit já quis graduar isso em 180 partes, botando como ponto fixo o ponto de fusão de uma mistura de água mais álcool. Agora, tem uma terceira escala a ser comparada, que é a absoluta, a Kelvin. Tem que reparar que eu não coloco graus para a temperatura. Aqui é a temperatura em graus Fahrenheit, certo? Em graus Kelvin, aqui eu não coloco grau, eu deixo só em Kelvin. Para poder compará-las, o ponto fixo da escala Kelvin vai ser de 273,15 a 373,15, tomando como graduação os pontos de graduação de ponto fixo, também ponto de fusão e ponto de ebulição da água. Então, comparando as 3 escalas, nós temos C menos 0 sobre 100 menos 0 igual a F menos 32 sobre 212 menos 32, que é igual
AK menos 273,15 sobre 373,15 menos 273,15. C sobre 100 igual a F menos 32 sobre 180, que vai ser igual a K menos 273,15 sobre 100. É claro que, como o Kelvin estava usando a escala graus Celsius para poder utilizar o seu experimento em gases ideais, a graduação, quer dizer, a separação, vai combinar em 100 partes. Então, o zero do grau Celsius é o 273,15 do Kelvin. O que não acontece o mesmo no graus Fahrenheit. Então, eu vou chamar a atenção que eu vou partir agora. Vou apagar esse quadro e vou partir dessa fórmula aqui para a gente poder chegar na fórmula simplificada entre elas. Tá ok? Então, eu vou apagar essa parte aqui de cima, vou deixar a fórmula ali embaixo e vou transpor ela aqui em cima. Vou reescrevê-la aqui em cima. O que eu vou fazer aqui vai ser multiplicar os dois lados da igualdade sempre por 20. E aí nós vamos chegar em C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273,15 sobre 5 também. Para a gente poder comparar Celsius e Fahrenheit, é assim, ó. Então, se te fornecer a temperatura em graus Celsius, você substitui aqui, você acha Fahrenheit, mas se fornecer em Fahrenheit, você substitui aqui e acha em Celsius. Para você comparar Fahrenheit com Kelvin, você faz F menos 32 sobre 9 igual a K menos 273,15 sobre 5. Mas para a gente poder comparar a escala Celsius e escala Kelvin, acontece uma simplificação direta, ó. C sobre 5 igual a K menos 273,15 sobre 5. Se eu multiplicar os dois lados da igualdade por 5, eu corto os denominadores. E aí eu fico com C igual a K menos 273,15. Quer dizer, se eu tiver com a temperatura em graus Celsius e quiser passar para se eu tiver com a temperatura em graus Kelvin, quiser passar para Celsius, é só pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273,15. Lembrando que na maioria dos problemas isso daqui é aproximado para 273, mas de fato é 273,15. Bom, dito isso, agora nós podemos partir para o princípio fundamental da calorimetria: calor.